unindo a vida à morte, mas a união com a morte vivificada. Vida que morre por amor comprovado, vida sem fim fez nossa morte viva. A morte deu à vida uma morte ingênua. Por esta morte eu morta recebo a vida, e pela morte sou arrebatada ao vivente. Em vós eu vivo, quando em mim estou morta. Portanto, acreditando em sua grande virtude, inferno, pecado não considero um fardo. De que me serve o pecado senão para melhor mostrar meu Deus misericordioso, forte e poderoso, completamente vitorioso sobre todo o mal que está dentro do meu coração. Gente, qual é o nível de empolgação desse livro aqui? Thierry foi uma freira que se converteu. Calvino começa a ser perseguido. E quem que acolhe ele, quem que protege ele, eram justamente as mulheres. Ela começa também a escrever cartas para a rainha Margarida de Navarra. Mas aí ele tem a ajuda de Dona Margarida de Navarra. Ela era uma rainha, né, política, né? Mas também era erudita, conhecia latim, grego, hebraico e adere às ideias da reforma. Margarida de Navarra e Maria de Thierry, aqui, gente, traduzido para nós em português. Esse é um livro histórico, na verdade são dois livros, né, livretos aqui, histórico de duas mulheres que foram muito importantes para a história da igreja na época da Reforma Protestante. Então eu resenhei para vocês o livro da Ruth ano passado, na época da Reforma Protestante mesmo, né, em outubro, já 31 de outubro. E aí eu falei pra vocês, eu tenho algum vídeo, eu não lembro, se eu lembrar qual vídeo que eu falei, eu vou deixar ele. Eu falei pra vocês que esse livro aqui não tinha em português, né? Até porque quem ia se importar, né, com Margarida de Navarra, com Maria de Thierry, quem são essas mulheres, né? Não tinha em português, e aí só tinha em inglês, acho que em espanhol. Se eu trouxesse de fora, né, pra cá, ia ser muito caro, muito caro. E eu não sei ler inglês, eu queria aprender inglês, vocês têm noção, eu queria aprender inglês para ler esse daqui, da Margarida de Navarra, O Espelho da Alma Pecadora. Vocês têm uma ideia, eu queria aprender inglês só para ler esse livro. E aí, gente, pesquisando, eu descobri que tinha em português. Olha só, é um livretinho pequenininho, bem fininho, tem 2 livros aqui, então é tipo como se fosse uma carta, né, dessas mulheres. E eu paguei caro nisso aqui, tá, gente, porque realmente é uma relíquia isso aqui é um tesouro da história da igreja. Mulheres que contribuíram para a história da igreja. Então, se você está acostumado a ver meus vídeos aqui neste canal, a gente conversa sobre a verdadeira feminilidade bíblica sem o conservadorismo, que eu chamo de conservadorismo católico. Porque os conservadores aqui no Brasil, a grande maioria deles são católicos, né? Aquela ideia de barulho farm, né? Nós precisamos entender a questão da nossa cultura, a questão de o contexto onde a mulher é convertida e o marido não. Então tem uma série de coisas que a palavra de Deus nos traz que não está dentro da caixa do conservadorismo que nós temos aqui no Brasil, que na sua grande maioria vem de um teor político também, né? Então, sim, as mulheres podem ter um papel ativo na igreja como evangelistas, além de mães, né? Missionárias, profetisas, uma série de coisas que a gente pode ser e fazer, né? Que não se reduzem a apenas uma liderança eclesiástica, que é uma coisa que eu sou contra, né? Que é o pastorado feminino, mas tendo um N possibilidades de servir ao Reino de Deus, de servir a Igreja de Jesus Cristo. E os vídeos que eu tenho aqui no canal é justamente trazendo essas mulheres para vocês, né? Então, talvez eu faça um vídeo aqui só trazendo um conteúdo mais atual, né, de mulheres que hoje em dia, né, servem aqui no Brasil na igreja, tem um papel relevante e importante. Mas eu tô sempre trazendo um vídeo aqui para vocês de mulheres que fizeram história, né, história da igreja, né, como compositoras, como foi o caso de Fanny Crosby, como foi no vídeo passado, né, falando de Macrina, irmã dos pais da fé, Basílio, Cesareia, Gregório de Nícia, né, uma profetisa, uma conselheira dos seus irmãos, né, vamos lá ver. Eu trouxe aqui para vocês as esposas dos pastores, quando eu falo lá
na resenha do livro da Ruth, a Reformadoras, as esposas dos pastores não estão apenas reduzidas ao cuidar do lar, ao cuidar dos filhos, mas elas tiveram também um papel ativo na igreja, né? Discipulando outras mulheres. No caso de Maria Dentieri, aqui, que eu falei para vocês, né? Eu já falei sobre ela aqui, vou deixar o link aqui para vocês. Ela ajudava o seu marido a traduzir a Bíblia, né? Então, na época da Reforma Protestante, a Bíblia não era fornecida para o povo, né? Para a área pobre, né? A Bíblia era restrita apenas às lideranças da igreja, né? Os monges, os padres. É escrito em latim, então quem não sabia latim não conseguia ler. E quem mesmo soubesse, né? Caso soubesse o latim, era muito caro, porque a Bíblia era restrita apenas a líderes, né? E na Reforma Protestante, os reformadores quiseram trazer a Bíblia, quiseram que a Bíblia fosse acessível para todas as pessoas, para que todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, pudessem ler e ter acesso à palavra de Deus. Então, Maria Dentieri, por exemplo, ela se casa, né, o seu segundo casamento, ela casa primeiro, depois ela fica viúva. No seu segundo casamento, ela casa com o diácono de Farel, que depois vira pastor. E ela ajuda o seu marido a traduzir Bíblias, né? Ela era uma francesa, né? Maria Dentieri. Ela era francesa e ela ajudou o seu marido a traduzir a Bíblia para o francês, né? Para a língua do povo. Mas também ela ajudou muito, né? Na igreja de Genebra, né? De João Calvino. Então, enfim, mulheres que tiveram um papel ativo, né? Então, os meus vídeos aqui são trazendo esses tipos de mulheres. E Maria Dentieri, como eu já falei, já estou resenhando aqui um pouco para vocês, né? Junto com Margarida de Navarra, foram uma dessas, né? Que contribuíram e tiveram um papel ativo e extremamente importante. Então, você, mulher, que tem uma habilidade do Senhor, seja qual for a sua habilidade, você precisa usar o dom que Deus te deu, né? Claro que dentro do que a palavra de Deus diz, dentro do que a palavra de Deus ensina, mas existem muitas coisas que nós podemos fazer e não só podemos, como devemos. Deus irá cobrar de nós se nós tivermos dons e não usarmos. Esse foi também um alerta que a Maria Dentieri deu à rainha Margarida, que ao ver toda a situação de perseguição, né, em relação aos reformadores, a rainha estava omissa, né? Ainda naquela ideia de conservadorismo católico, né? Eu falei também aqui no canal, um tempo atrás, sobre o período do caça às bruxas. O período do caça às bruxas foi o período mais intenso, foi ali uns 2 séculos antes da Reforma Protestante, século XIV, né? Então as mulheres, elas realmente não podiam fazer absolutamente nada que poderia qualificá-las como bruxas, né? Elas poderiam ser mortas na fogueira apenas por abrir a sua boca e falar sobre questões teológicas, por exemplo. Então, Margarida está um pouco, né, recusa, né, em se envolver pela causa da reforma. A epístola muito útil é uma carta que Maria Dentieri escreve para a rainha Margarida para que ela se engajasse na causa da reforma, né, sendo ela uma rainha, tendo, né, uma questão da autoridade, né. E é interessante que Maria Dentieri, na Epístola muito útil, ela usa alguns textos do livro de Esther, lembrando que Esther também era uma rainha que não queria se envolver pela causa do seu povo, mas que foi advertida pelo seu tio Mardoqueu de que se ela não tomasse uma atitude, ela estaria pecando contra Deus, já que ela estava naquela posição porque Deus quis. Então, como eu sempre faço nas minhas resenhas para vocês, eu gosto também de ler alguns trechos do livro, né, para que vocês também tenham ali um pouco de acesso, entendam mais ou menos o que o livro quer dizer. E eu acabei de fazer um vídeo para vocês falando sobre as mulheres da igreja primitiva. Eu disse lá para vocês que são poucas as mulheres que eu concordei, né? Porque o meu coração mesmo está na Reforma Protestante. Eu amo ler sobre a Reforma Protestante, não apenas sobre os reformadores, mas agora também sobre as mulheres, né? Todas as pessoas que foram importantes nesse período. E por que eu gosto? Porque esse período foi o período em que mais nós ouvimos falar sobre Jesus Cristo, sobre a questão da salvação pela fé, salvação pela graça, o sangue de Cristo, sem aquela religiosidade
é legalista, sabe? Que a fé, às vezes, se você não entender corretamente a doutrina cristã, você pode acabar entrando, né, numa religião legalista, né? Sem evangelho, sem Cristo, né? O que acaba sendo um fardo pesado para nós, né? Então, eu amo estudar sobre essa época, porque foi uma época de muita teologia, de muito Cristo, né? Cristo foi grandemente glorificado nesse período, né? E aí tem uma partezinha aqui que nos dá... Maria Lencher foi perseguida também um tempo, porque alguns pastores estavam dizendo que ela estava se intrometendo demais em algumas questões da igreja e ela não deveria por ser uma mulher, né? Mas, inclusive, quando eu li um pouquinho sobre ela, tanto no livro Reformadoras de Ruth Salviano, quanto nesse livro que eu vou deixar para vocês, Mulheres e Liberdade de Calvino, uma dica de leitura para vocês, mas eu também fiz uma resenha sobre ele aqui no perfil. Mas nesse livro, né, eu não falei quando eu resenhei, tem a história de várias mulheres que contribuíram para a reforma. Uma dessas mulheres foi também Maria Lencher, que está nesse livro também, tá? E nesse livro, Mulheres e Liberdade de Calvino, a autora do livro, né, Jane, ela diz que um pouco da teologia de Maria Lencher se assemelha muito ao feminismo, tem alguns quês feministas, né? Mas quando a gente lê o escrito de Maria Lencher, a gente vê ela escrevendo, não outras pessoas falando sobre ela, mas ela mesma escrevendo, a gente vê que ela tinha muito conhecimento do que ela estava dizendo. Ela não era uma pessoa que queria usurpar de uma autoridade, de uma liderança eclesiástica. Ela realmente tinha noção de que era uma mulher, de que ela precisava se submeter ao marido dela, em primeiro lugar, aos líderes da igreja. E para a gente entender, né, a ideia dela, no final da vida de Calvino já era um senhor de idade, né? Ele morreu com 50 e poucos anos, mas nessa época já era velhice, né? No final da vida dele, ele faz um sermão sobre modéstia feminina, de como as mulheres deveriam se portar na igreja. Ele precisava da ajuda de uma mulher que sabia de teologia. E essa mulher não foi a esposa dele, por exemplo, né? Que era Idelete, mas Maria Lencher, uma mulher que ele confiava, né, nas suas habilidades de conhecimento teológico, de poder ensinar outras mulheres, né, a palavra de Deus. E Maria Lencher foi a única mulher a prefaciar um sermão de João Calvino. E João Calvino já estava no fim da sua vida, né? Então eu falo um pouco isso no vídeo quando eu resenho Reformadoras, né? No vídeo falando das evangelistas, né? Então, nas evangelistas ali, a gente tem Águla von Grumbach, difícil falar, ela era alemã. Nós temos também, quem mais foi? Sobre 3 mulheres importantes. E a outra foi Maria Lencher, né, que acho que foi Olímpia Morata, se não me engano. Mas enfim, a outra foi Maria Lencher, né, que também contribuiu para o evangelismo, não apenas, né, de Margarida de Navarra, mas de diversas outras mulheres, né? Ela, por exemplo, quando ela se converteu, ela era uma freira, ela pertencia às Freiras Clarissas de Genebra, né? Uma ala bem importante da época de freiras, né? Mas ela conta que a vida do celibato, ali do convento, era uma vida miserável. Então ela é uma das principais defensoras do casamento, né? E quando ela se converte, ela consegue juntar ali uns trocadinhos que ela tinha guardado, ela consegue fugir do convento. E como ela não tinha apoio da família, né? Assim que ela sai do convento, ela se casa. E a primeira coisa que ela faz é escrever cartas para suas amigas freiras do convento, né? Enviando cartas secretamente, tentando convencê-las da vida miserável que é a vida do convento, trazendo a fé cristã, né? Então ela foi uma evangelista, ela não foi uma pastora, pregadora, ela foi uma evangelista. Como evangelista, todos nós somos chamados a ser, né? Então eu vou ler aqui um trechinho do escrito dela diretamente, aqui são livros delas, né? Não de pessoas dizendo sobre elas, mas livro diretamente escrito por ela, por Maria Lencher, para você ter noção da fé dessa mulher, né? De que ela realmente era uma mulher convertida e não
uma bagunceira, né? Uma arruaceira, né? Que queria confusão na igreja, né? Então, eu vou ler aqui para vocês sobre a mulher, né? Ela está defendendo por que as mulheres deveriam se engajar na igreja, né? Então, ela começa trazendo algumas mulheres importantes na palavra de Deus que tiveram um papel ativo, né? Então, ela fala da mãe de Moisés, ela fala da juíza Débora, ela fala da própria Maria, mãe de Jesus, ela fala de Ruth, né? Então, ela fala de algumas mulheres aqui que contribuíram para a história da igreja, que foram, né, importantes, né, para a história do povo de Deus. Então, gente, ó, logo no comecinho da epístola, ela está querendo defender o porquê que as mulheres devem se engajar pela causa da reforma, né, pela causa da igreja, né? E ela cita algumas mulheres como exemplo, e tem muita base bíblica, tudo que ela fala. Então, logo no comecinho da carta, ela fala assim: no entanto, minha senhora mais honrada, ela está escrevendo para uma rainha, a rainha Margarida. Então, ela tem todo o respeito da reverência, né, que uma serva tem para com um rei, né? No entanto, minha senhora mais honrada, quis lhe escrever não para lhe ensinar, mas para que a senhora pudesse se esforçar junto ao rei, seu irmão, ela é a irmã de Francisco I, né, rei da França, para impedir todas as divisões que reinam nos lugares entre os povos que Deus o encarregou de governar e liderar, e também sobre o seu povo, a quem Deus incumbiu de prover e manter em ordem. Pois aquilo que Deus deu a você e revelou a nós mulheres, assim como aos homens, não devemos esconder ou enterrar na terra. E embora não nos seja permitido pregar publicamente em congregações e igrejas, Maria Dentier tinha total consciência de que não era permitido que mulheres pregassem em congregações e na igreja. Não nos é proibido escrever e advertir umas às outras com toda a caridade. Não escrevi esta carta apenas para você, minha senhora, mas também para encorajar outras mulheres que se encontram em cativeiro, para que não temam ser expulsas de suas terras natais, longe de seus parentes e amigos, como eu fui, em razão da palavra de Deus. E principalmente para os pobres e frágeis, as pobres e frágeis mulheres que desejam conhecer e entender a verdade, mas não sabem qual o caminho a seguir. Mais pra frente ela fala das mulheres, né, como foi para vocês, que foi importante, e ela fala assim: que mulher foi uma pregadora maior que a samaritana, que não teve vergonha de pregar Jesus e sua palavra, confessando abertamente diante de todos, assim que ouviu Jesus dizer que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem pode se orgulhar de ter recebido a primeira manifestação do grande ministério da ressurreição de Jesus, senão Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios, e as outras mulheres, a quais, ao invés de aos homens, ele anteriormente se revelou por meio de seu anjo e ordenou que contassem, pregassem e declarassem isso aos outros. Então ela diz: por que Jesus não se revelou primeiramente aos apóstolos? Porque ele se revelou às mulheres e falou para as mulheres falar para ele. Então, de certa forma, elas tiveram que pregar, porque a pregação está em falar sobre a ressurreição de Cristo, né? E isso é o evangelho, né? Então, essas mulheres foram pregadoras, de certa forma. Elas tiveram que anunciar que Cristo tinha ressuscitado aos apóstolos, né? E ela fala que, embora em todas as mulheres tenha havido imperfeição, os homens não estão isentos dela. Por que é necessário criticar tanto as mulheres, considerando que nenhuma mulher jamais vendeu ou traiu Jesus, mas um homem chamado Judas que fez? Mais pra frente diz assim: o Senhor Deus deseja que todos, sem exceção, cheguem ao conhecimento puro e verdadeiro da verdade por meio de um único mediador, Jesus Cristo, pedindo por esse entendimento apenas por meio de uma fé verdadeira e viva, sem vacilar ou buscar por mais ninguém além dele, em quem reside toda a sabedoria, prudência, generosidade e virtude, para derrubar todos aqueles que se levantam contra ele e seus seguidores, tentando destruí-lo por meio de tiranias e poderes humanos. Não devemos temê-lo, já que temos um rei e mestre tão grandioso que governa tudo por sua providência e sabedoria. Então, à medida que você for ler nos livros de Maria Dentier, tem muita base bíblica. Tudo que ela fala é versículo atrás de versículo, e é Bíblia, é muito
muito teológico as coisas que ela fala, né? Então eu falei um pouco sobre ela no vídeo de Reformadoras. Então eu não vou, né, entrar mais a fundo sobre essa questão, vou falar só sobre o livro dela mesmo. Então vou deixar o link aqui embaixo quando eu falo sobre as evangelistas, que é a Maria de Thierry, e sobre as rainhas, que é Margarida de Navarra, que é o que eu vou falar agora.